Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Faço tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar diante do teu altar. A melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. Tu precisas orar, mas tu deves lembrar que a melhor oração é o amor. Caridade é também oração. Gentileza, auxílio e perdão são as preces sublimes do teu coração. Gentileza, auxílio e perdão. A melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. Tu precisas orar, mas tu deves lembrar
que a melhor oração é o amor. Caridade é também oração. Gentileza, auxílio e perdão são as preces sublimes do teu coração. Gentileza, auxílio e perdão. Meu nome é Shona Dark, estou hoje aqui na condução do trabalho. Passar agora a escala de trabalho para vocês. Quem está fazendo a nossa alegria cristã dessa noite é o Leon. Quem vai estar fazendo a leitura do Evangelho conosco é a nossa amiga e trabalhadora da casa, Dona Rose. Ela vai estar lendo o capítulo 5, o item 25, a melancolia. A prece inicial, nosso companheiro Edmilson. Para a fala dessa noite, a nossa palestra que vai estar falando conosco é o nosso companheiro José Henrique. Ele vai estar falando sobre o tema depressão à luz do Espiritismo. Para o passe, a fluidificação das águas e a prece final, nosso amigo Volney. Então... Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossas mentes. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz é Jesus. Eu vou ler um pequeno trecho do Evangelho, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Item 25, a melancolia. Crede-me, resisti com energia a essas impressões que enfraquecem vossa vontade. Essas aspirações a uma vida melhor são inatas ao espírito de todos os homens, mas não as procureis neste mundo. E agora que Deus vos envia seus espíritos para instruir-vos sobre a felicidade que vos reserva, esperai pacientemente o anjo da libertação que deve ajudar-vos a romper os laços que mantêm vosso espírito cativo. Pensai que, durante vossa prova na terra, tendes uma missão a cumprir, e de que já não podeis duvidar, seja devotando-vos à vossa família, seja cumprindo os diversos deveres que Deus vos confiou. E se no curso dessa prova, e quando estiverdes desempenhando vossa tarefa, virdes os cuidados, as inquietações, as inquietudes, os pesares precipitarem sobre vós, sede fortes e corajosos para suportá-las. Enfrentai francamente. Elas são de curta duração e devem conduzir-vos perto dos amigos que chorais. Estes irão regozijar-se com a vossa chegada e estarão de braços para conduzir-vos a um lugar onde os pesares da terra não têm acesso. Mensagem de François de Geneve Bordeaux. Que assim seja, graças a Deus. Mestre Jesus, após as céleres palavras do nosso Evangelho, queremos agradecer a presença de todos, tanto encarnados quanto desencarnados, que os bons espíritos e o Mestre Jesus também dê a força necessária para o nosso palestrante, que ele consiga transmitir a todos nós tudo aquilo que nós precisamos ouvir.
que o Mestre Jesus também ilumine a todos que hoje comparecem, tanto encarnados quanto desencarnados, e que a sua paz permaneça com todos, hoje, agora e para todo sempre, e que assim seja. Bom, agora eu vou passar a palavra para o nosso companheiro José Henrique. É um prazer recebê-lo aqui conosco nessa noite, viu? Prazer é meu, muito obrigado. Já de antemão, cumprimento a todos presentes nessa sala virtual. Para nós é sempre motivo de muita alegria estarmos aqui para compartilharmos o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. O que foi proposto aqui, então, para que nós trabalhássemos? Depressão à luz do Espiritismo. Quando a gente fala sobre esse tema, é muito importante a gente ter uma compreensão tanto quanto mais abrangente, né? Sobretudo para todos nós que temos a compreensão clara da vida espiritual, da existência do espírito, do processo reencarnatório, e não só a doença da depressão, mas como qualquer outro tipo de enfermidade que nós enfrentamos e vivenciamos no mundo de provas e expiações, deve ser encarado não só pelo lado físico e pelo lado material, mas nós precisamos compreender e ampliar o nosso entendimento dessas mazelas, né, à luz do Espiritismo, à luz do Espírito Imortal, e o que a doutrina espírita tem para nos trazer a esse respeito. Especificamente sobre a depressão, é importante a gente, a princípio, fazermos uma distinção, porque, por vezes, a gente tende a imaginar que um processo depressivo, ele está vinculado a um processo de tristeza, de melancolia, e apenas a isso. Mas, como foi lido no Evangelho, nós sabemos que a tristeza, ela é uma emoção natural. Inclusive, o texto que nós colocaríamos aí no primeiro slide, um texto tirado do livro Iluminação Interior, pelo espírito Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, nos diz o seguinte: a tristeza é uma emoção natural em face dos problemas e dificuldades que se apresentam na existência de todas as pessoas, como decorrência de desencantos, de choques, de insatisfações, que são normalmente de curta duração. O próprio Evangelho, que acaba de ser lido, ele nos orienta que, por vezes, essa tristeza, essa melancolia que nós sentimos em determinados momentos das nossas vidas, está intimamente ligado à ânsia do espírito em vivenciar a sua plenitude sem sentir-se preso pela matéria que nos retém. Porque essa é a nossa verdadeira essência. Então, o Evangelho nos orienta que, às vezes, uma tristeza, uma melancolia que nos abate sem um motivo aparente, o Evangelho nos orienta que, por vezes, essa tristeza está relacionada a essa ânsia do espírito em vivenciar a sua essência espiritual longe das dificuldades que a matéria nos impõe. Mas, para além disso, nós temos também os impactos que a vida cotidiana nos trazem para a vivência do corpo material, que também nos trazem essas emoções de tristeza e melancolia. É muito natural eu me sentir triste quando alguém próximo a mim passa por uma enfermidade, ou quando eu mesmo passo por uma enfermidade. É muito natural me sentir triste quando eu perco meu emprego, quando eu brigo com um amigo, quando eu tenho uma discussão dentro de casa com a esposa, ou com o esposo. Enfim, as coisas que acontecem na nossa vida cotidiana, que impactam a nossa vida normal, vão nos trazer momentos de tristeza, vão nos trazer momentos de melancolia. O fato é que essa tristeza, essa melancolia, ela deve ser enxergada como algo, sim, natural, mas que seja de curta duração. Porque quando ela passa a se tornar algo mais constante, mais perene, serve para nós de alerta. Portanto, a primeira coisa que temos que ter em mente aqui, sentir tristeza,
sentir melancolia é algo extremamente natural na nossa condição de vida atual. Esse deve ser aí o primeiro entendimento importante, né? E para que a gente tenha como base, para a gente entender o que significa a doença depressiva. O outro slide, ele traria para nós aí exatamente uma comparação entre a tristeza, que como nós dissemos é uma emoção, e a depressão, que é uma doença, é uma patologia. Então, fazendo um bate-bola entre as duas coisas. Primeiro, a tristeza é uma reação temporária. Já a depressão é uma condição severa. Na tristeza, nós observamos que é algo normal, natural, os problemas do cotidiano. Já a depressão, ela vai trazer uma tristeza muito profunda. A tristeza, ela normalmente é de curta duração, diferentemente da depressão, que é algo que prolonga e que normalmente vai trazer a perda de interesse de maneira generalizada. Então, a pessoa que sofre da doença de depressão, ela vai ter uma perda de interesse por todas as coisas. Vai também ter uma ausência de ânimo contínua, ao passo que na tristeza ela está ligada a desencantos e choques de insatisfação, que por vezes eu identifico. Fulano está triste, por quê? Porque brigou com a esposa. Então é natural ficar por algum tempo triste, né? Houve algum choque de insatisfação. E no caso da depressão, essa ausência de ânimo contínua, que pode gerar inclusive oscilações severas de humor, ela vai se tornando uma coisa constante. Algo que não acaba rápido. E aí serve para nós o alerta. Para que nós possamos enxergar isso em nós mesmos e nas pessoas que convivem conosco, e sabermos identificar, pelo menos a princípio, nossa, essa tristeza está demorando mais do que normal, está tendo algumas oscilações de humor que não eram comuns essa pessoa ter, né? Ela está perdendo interesse por coisas que ela gostava muito de fazer. Então, são pontos de atenção que a gente tem que ter para identificar talvez um princípio de um quadro depressivo, e a partir daí a gente procurar ajuda. Nós vamos falar um pouco sobre essa ajuda que nós devemos buscar. Então, essa doença depressiva, ela vai atacar basicamente 4 pilares, né, da nossa vida. O primeiro deles, o pilar emocional, em que vai ser caracterizada pela redução do humor. Uma tristeza profunda. Então, o quadro emocional na pessoa que está passando por um processo de depressão ou entrando num quadro depressivo, o fator emocional vai demonstrar, via de regra, isso, uma redução no humor. No quadro psicológico, no pilar psicológico, uma perda progressiva de sentir prazer. Muitos estudiosos do comportamento humano, inclusive, dizem que nós buscamos o prazer o tempo todo, sob diversos aspectos. E a pessoa que se encontra num quadro de depressão, ela perde progressivamente a capacidade de sentir prazer. As coisas que antes para ela não eram prazerosas, agora passam a não ter sentido nenhum. Então, é um ataque direto, né, ao processo psicológico, ao pilar psicológico, que pode trazer, inclusive, ideações suicidas, ideações de que a vida não vale a pena, né, impactando aí nesse pilar psicológico. No pilar físico, por vezes, nós vamos ter distúrbios motores, fraqueza excessiva, né? A pessoa pode perder até capacidade de equilíbrio, porque a doença depressiva, ela impacta também o pilar físico. E também o pilar fisiológico, do funcionamento dos nossos órgãos, né? A doença depressiva, ela pode causar distúrbios no sono, pode causar alterações de apetite, alterações no peso corporal, redução de libido. Então, são impactos fisiológicos que demonstram uma dimensão generalizada do impacto negativo dessa doença no nosso corpo. Então, desde o aspecto emocional, psicológico, fisiológico, tudo é impactado. E, além disso, é claro, o lado espiritual, que também não deixa de ser impactado, certo? Bom, aí a gente se pergunta, mas de onde que vem isso? O que que leva uma pessoa a entrar num quadro de depressão?
O que que faz com que, de repente, uma pessoa fala, nossa, fulano está com depressão, né? Bom, os estudos, né, da medicina, da psicologia, elas trazem de maneira, assim, bem simples, né? Claro que isso é muito mais complexo, mesmo porque eu não sou psicólogo, eu não sou médico, né? Mas, de maneira, assim, muito superficial, as causas da doença depressiva, ela, via de regra, está vinculada a dois grandes fatores, né? Um dos fatores que eles chamam de causas exógenas, que são aquelas causas que vêm de fora para dentro, e outras que estão vinculadas às causas chamadas de endógenas, que são aquelas que vêm de dentro para fora. Vamos entender mais ou menos o que significa cada uma delas. As causas exógenas, que também são chamadas de depressão reativa, né? Elas são desencadeadas sob aspectos externos. São reações a eventos que acontecem fora do organismo do indivíduo. Então, por exemplo, uma pessoa passa por um trauma, por um luto, por exemplo. Uma mãe que perde um filho, ou o marido que perde uma esposa, e aí ele entra num processo de tristeza, de melancolia, em virtude de um fato que aconteceu externamente, e aquilo vai se tornando muito sério, muito pesado para aquela pessoa. E aquilo pode gerar um quadro depressivo. E aí, esse tipo de causa, ela é facilmente identificada. Porque alguém pode falar assim, você viu, fulano está com depressão. Falar, mas o que aconteceu para ele estar com depressão? Não, ele perdeu o emprego. Ele não suportou aquele processo e está em um processo depressivo. Ou está passando por um luto e não está conseguindo sair do luto. Entrou num processo depressivo. Ou dificuldade de adaptação. A pessoa teve que mudar, está morando a 1.000 quilômetros de casa, está morando sozinho, e aí entrou num processo depressivo. Então, observe que todas essas causas são causas externas, são chamadas de causas exógenas, que acontecem de fora para dentro. E essas causas, como são mais fáceis de serem identificadas, a causa da doença depressiva, naturalmente, a cura e o processo de tratamento também é mais fácil, porque se você sabe a causa, você consegue direcionar o tratamento mais direcionado àquela causa que você já identificou. O fato é que grande parte dos processos de doença depressiva não estão ligadas a essas causas externas. Elas estão ligadas a causas internas, que são chamadas as causas endógenas, que acontecem de dentro para fora. Que, por vezes, você não consegue identificar o motivo claro. Por quê? Quando você vê alguém assim falando para você, olha, fulano está com depressão. Ah, mas o que aconteceu para o fulano estar com depressão? Não sei. A pessoa simplesmente começou a ter todas aquelas características que nós falamos agora há pouco. Ela começou a perder vontade de fazer as coisas que ela tinha prazer anteriormente passa a não ter mais, ela está vivenciando uma tristeza constante. E o que aconteceu? Não sei. E por vezes a gente erroneamente até fala assim, nossa, mas fulano tem tudo na vida, né? É bem casado, tem uns filhos bonitos, tem um emprego bom, não passa dificuldade financeira e está com depressão. A gente, às vezes, no afã, né, de querer julgar a outra pessoa, a gente tem esse tipo de comentário, o que é uma maldade muito grande, né, pessoal? Porque a doença depressiva, sobretudo nesse tipo de causa, que são as endógenas, em que não se observa claramente o motivo daquela doença, nós ficarmos julgando e condenando é um ato muito negativo da nossa parte. Porque só quem passa por esse tipo de processo é que sabe o que está sentindo. Mas dentro da medicina, da psicologia, essas causas estão ligadas a fatores internos, como genética, biologia, alterações da química cerebral, desequilíbrios dos neurotransmissores, que são hormônios, né? Neurotransmissores e hormônios são os hormônios que nós produzimos, que fazem com que o funcionamento do nosso organismo ocorra de maneira equilibrada. Então,
a medicina identifica uma pessoa com depressão, faz alguns exames e vê lá, por exemplo, que as taxas de serotonina daquela pessoa estão baixas. O que é a serotonina? A serotonina é um neurotransmissor ou um hormônio produzido basicamente no nosso intestino, que consegue regular muitas coisas no nosso corpo, dentre elas o humor, o sono, o apetite, o batimento cardíaco, mas principalmente o humor. Por isso que a serotonina é chamada do neurotransmissor da felicidade, né? Então, se os níveis de serotonina estão baixos, naturalmente o nosso humor vai estar abalado. Então, a gente faz um exame numa pessoa que está com um quadro depressivo de causa endógena, ou seja, ninguém sabe a causa real, e observa lá que os níveis de serotonina daquela pessoa estão baixos. E aí, o que a gente faz? Toma um antidepressivo que faz com que os níveis da serotonina aumentem. Então, naturalmente, se aumentou o nível de serotonina, esse neurotransmissor, ele regula o nosso humor e faz a gente ficar alegre de novo. Tem um amigo, um colega de trabalho, a gente não trabalha junto mais, mas já trabalhamos no passado, em que em determinado momento da vida dele ele passou por um processo depressivo, e aí ele, conversando com ele depois, ele falou, cara, eu descobri uma coisa. Eu falei, o quê? Eu descobri que a felicidade ela é vendida na farmácia em caixas. Eu vou lá, tomo aquele remédio, cara, mas eu fico feliz, a vida é mais bonita, tudo fica mais alegre. E aí, entre aspas, resolve o problema. Só que nós estamos atacando apenas o efeito da situação. Porque se eu vou lá e tomo um antidepressivo, aumenta meu nível de serotonina, eu fico feliz. Se eu paro de tomar a medicação, o nível baixa de novo. E eu não estou atacando a causa. O que está fazendo com que o meu organismo deixe de produzir a serotonina nos níveis desejados? O que está causando isso? E aí é que está o grande plus que a doutrina espírita nos traz. Porque certamente o que está causando isso não é nada relacionado ao campo físico, mas algo relacionado à nossa realidade espiritual. Portanto, esses desajustes que não se identifica claramente a causa, fisicamente falando, certamente estão vinculadas à nossa vibração espiritual. Porque o nosso corpo físico, pessoal, ele não é nada mais do que um espelho das nossas necessidades espirituais. O nosso corpo físico, ele não é nada mais do que um espelho dos nossos desajustes espirituais. Portanto, a química cerebral, os hormônios que nós produzimos, sejam no cérebro, sejam no intestino, eles estão vinculados a um equilíbrio ou a um desequilíbrio da minha vibração espiritual, que pode estar ligado, e certamente está ligado, a todo o meu histórico enquanto espírito imortal. Por isso que a doutrina espírita, ela nos traz esse esclarecimento tão profundo do entendimento das doenças, demonstrando para nós que o corpo físico, ele é apenas um reflexo daquilo que vai no meu espírito. Por isso que Hermance Dufour, num livro chamado Reforma Íntima Sem Martírio, diz o seguinte: a depressão é um processo que se inicia, na maioria dos casos, antes do retorno à vida corporal. Quando a alma percebe com clareza suas imperfeições, faltas e necessidades. Portanto, na maioria das vezes, sobretudo nesses casos em que a causa da doença depressiva ela não é compreendida externamente, porque é uma causa endógena, ele está vinculado ao meu passado espiritual. E aí, quando eu reencarno, todo aquele processo que eu já vivenciei nas minhas experiências encarnatórias anteriores, elas vêm como num processo de ebulição. E aí faz essa desregulagem hormonal dos neurotransmissores, mas que está vinculado ao meu espírito. Vinculado a falências de baixa autoestima pelos desvios de leis morais divinas do meu passado espiritual. Então, aquilo que eu fiz no meu passado, negativamente falando, que impactou em relações com outras pessoas, que foi causa, às vezes as minhas atitudes foram causas de sofrimento próximo. Eu, enquanto espírito imortal, por mais que eu não tenha consciência plena disso, é como se aquilo estivesse reverberando no meu subconsciente.
E aí eu não consigo identificar, mas está lá reverberando. Então, é um processo de cura do espírito, porque é um trabalho de resgate de perdão, de auto-perdão, que às vezes, na minha condição de vida atual, eu não consigo identificar com clareza. Mas que quando eu abro os meus olhos para a minha vida espiritual, pode ser que eu consiga identificar e vivenciar esse processo. Isso falando das minhas falhas, das minhas vinculações comigo mesmo e com o próximo. Mas nós também não podemos esquecer que muitos processos obsessivos, muitos processos depressivos, estão ligados diretamente a processos obsessivos. Os processos obsessivos vinculados a espíritos vinculados a mim, né? Seja do meu passado remoto, seja de processos de obsessão que eu estou buscando na minha própria vida, cavando com as minhas próprias mãos, podem gerar também processos de depressão seríssimos. Inclusive, Divaldo Pereira Franco conta numa das palestras dele, que inclusive ele relata, foi redigido num livro chamado, se não me engano, Doenças Espirituais eu não lembro o nome do livro, vou pegar daqui a pouco e passar para vocês. Mas foi um livro que na verdade é um livro que pegou palestras, né, casos que o Divaldo conta, e em um desses casos ele fala de uma menina em que passou por um processo depressivo de causa endógena, menina muito bonita, tinha todas as condições financeiras, a família super equilibrada, essa menina entrou num processo de depressão, uma tristeza profunda, que ela chegou a ser internada porque ela não tinha nem forças nem para sair da cama mais. E o Divaldo foi chamado lá então, quando ela chegou perto dessa moça, ela internada numa clínica, e quando ele chegou perto dela, ele viu lá do lado daquela moça um espírito num processo obsessivo severo, em que não se afastava dela, e que ficava falando o tempo todo para ela, você vai morrer, eu vou te matar, o que você fez comigo não tem perdão. Então, o processo de depressivo que aquela menina vivenciava estava vinculado diretamente a um espírito obsessor que estava ali junto dela. E aí, a partir de então, Divaldo conta, né, que passou a fazer um trabalho desobsessivo, um tratamento espiritual vinculado àquela moça, de trabalhos vinculados a tratamento espiritual mesmo, né, como esses que a gente faz no Segal, desobsessão, através de psicofonia, corrente magnética, enfim, trabalhos de desobsessão que foram realizados em benefício daquela moça. E durante o trabalho, que durou meses, aquele espírito, em determinados momentos, era levado até ao centro espírita em que estava sendo feito o tratamento. Em determinada oportunidade, ele foi e contou o motivo. Por que ele estava com aquela moça? E ele narrou que em outra encarnação, aquele espírito, que naquela oportunidade era o espírito obsessor, havia sofrido algo muito triste que havia sido provocado por aquela moça. Que numa outra encarnação, passadas, não na anterior, né, mas em 3, 4, 5, 6 encarnações para trás, eles haviam vivenciado juntos numa cidade no interior da Europa, em que aquele obsessor era um padre e que havia sido aliciado por aquela moça. Havia sido aliciado por ela, que era casada com o prefeito da cidade, e em determinado momento os dois foram flagrados pelo esposo num momento romântico entre eles. E aí, naquele momento, a moça se desvencilhou dele e o acusou de estar se envolvendo com ela, forçando ela, né? E aí, aquele padre foi expulso, foi excomungado da igreja, e ele, a partir daquele momento, a sua ideia passava apenas na vingança contra aquela moça. E o tempo passou, ele desencarnou, ela desencarnou, e ele ficou durante todo o tempo à procura dela. Até que um dia, em sonho, a encontrou. E aí os pais da menina haviam falado para o Divaldo que todo aquele processo de depressão que aquela menina passou iniciou-se depois que ela teve um sonho que ela relatou aos pais, em que ela acordou no meio da noite extremamente agitada, temerosa, e falou que no sonho alguém a perseguia, e a partir daquele dia, o processo depressivo iniciou, em que aquele espírito que buscava vingança a encontrou, né, entre aspas,
e passou a um processo obsessivo severo e profundo, demonstrando, então, que aquele caso de depressão estava intimamente ligado a um processo depressivo, vinculado a uma realidade vivenciada por aqueles dois espíritos há 3, 4, 5, 6 encarnações atrás. Isso demonstra para nós que, se nós fôssemos buscar a causa daquele processo depressivo daquela menina apenas com tratamento medicamentoso, aquela cura jamais aconteceria. E quantos casos de depressão nós temos em que é negligenciado o lado espiritual e nós queremos a cura apenas através de medicações e terapias emocionais que buscam o desenvolvimento emocional e esquecemos o quão importante é a cura do espírito. Portanto, é muito importante, né, nós termos esse entendimento de que o trabalho de cura do processo depressivo, ela vai estar ligado a pilares que, se não forem tratados na mesma equidade, talvez nós não tenhamos o resultado esperado. Esses pilares, né, que nós podemos considerar como se fossem um tratamento integral do pilar de cura do processo depressivo, está o pilar médico. Não adianta a gente querer o tratamento sem as medicações. O médico, ele está ali para observar a questão física. E, por vezes, a medicação ela é necessária. Então, o pilar médico fundamental, o tratamento físico. Depois, o tratamento psicológico. É fundamental o tratamento com terapias, com psicólogo, com psiquiatra. Isso também faz parte do tratamento. Não podemos esquecer também do pilar social. O que quer dizer o pilar social? O apoio incondicional da família e dos amigos. O tratamento da doença depressiva, se não houver um amparo familiar, um entendimento familiar, um entendimento dos amigos, da rede com que essa pessoa vivencia, nós podemos não ter o resultado esperado. E o quarto pilar, o pilar espiritual. E como nós espíritas temos o conhecimento, o entendimento desse lado espiritual, esse não pode ser negligenciado jamais. E as casas espíritas, o SEGAL, por exemplo, tem desenvolvimentos, né, de tratamentos espirituais que são direcionados, por vezes, a tratamento de patologias de depressão. Então, tratamento espiritual, uso de água fluidificada, uma religiosidade equilibrada, culto do evangelho no lar, tudo isso são ferramentas que fortalecem esse lado espiritual que é tão importante para nós. Portanto, não esqueçamos desses 4 pilares para que a edificação da cura de um processo de doença depressiva, quando identificada, eles devem ser seguidos de maneira coordenada e equilibrada, para que a gente realmente tenha um entendimento, tenhamos um resultado realmente importante, né? E aquele resultado que nós desejamos. Por fim, nós ficamos aqui com uma frase do Emmanuel, psicografado pelo Chico, num livro chamado Alma e Coração, que diz o seguinte: diante de quaisquer dificuldades e, sobretudo, nas horas de amargura suprema, confia a divina providência às dores que te envergastam a alma. Ou seja, todo o tratamento, pessoal, se nós não nos colocarmos na condição de filhos de Deus, de compreensão das necessidades que nós temos enquanto espíritos imortais e da realidade espiritual que nos envolve, se nós não estivermos conectados a essa realidade, por vezes o tratamento ele será ineficaz, certo? Então, lembremos sempre disso, que não só a depressão, mas qualquer enfermidade pelas quais nós passamos, nós precisamos compreender a nossa realidade espiritual, para que a gente tenha um resultado positivo, né, nessa jornada em que nós estamos vivenciando. Porque a gente sabe, né, pessoal, viver no mundo de provas e expiações, é natural que nós tenhamos enfermidades, doenças, dificuldades, isso faz parte do mundo de provas e expiação. E termos esse entendimento profundo da nossa realidade espiritual vai fazer com que nós passemos por essas dores, por essas dificuldades com mais tranquilidade, com mais leveza. Que Jesus nos abençoe, nos envolva e que Deus nos abençoe. Obrigado pela atenção, pela paciência. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser.
Nós que agradecemos, estar aqui com você, ouvindo as suas explicações, né? E lembrar sempre que o remedinho da felicidade não é na farmácia que a gente encontra, né? Com certeza ele pode ajudar, mas não vai resolver o nosso problema. Gratidão. Senhor, fazei instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender e ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Então, meus irmãos, procurar uma posição tranquila, confortável para o nosso corpo físico. Fechemos os nossos olhos suavemente, respiremos, aquela respiração pausada, tranquila. Mentalizemos que num ambiente onde nos encontramos, começa a brilhar uma luz azul bem clarinha. E ante essa luz, vamos ver a imagem de todos os trabalhadores que estão conosco nesta noite. Trabalhadores esses dos dois planos da vida, que nesse momento estendem suas mãos sobre nós, retiram do nosso corpo físico tudo aquilo que possa atrapalhar nesse instante a nossa condição. O cansaço, principalmente, do dia a dia que todos nós temos, as nossas dificuldades, as nossas preocupações, as nossas dores físicas e espirituais. Vamos sentir o nosso corpo mais leve, mais tranquilo. Os nossos irmãos agora estendem novamente as suas mãos sobre nós e emanam o fluido magnético que agora penetra por todo o nosso ser. Esse fluido é absorvido pelos nossos chakras, principalmente pelo coronário, e é espargido por todo o nosso corpo físico, revigorando as nossas células, nos dando força e saúde para que possamos vencer as nossas dificuldades do dia a dia. Sintamos agora o nosso corpo leve, tranquilo, sereno, saudável. Estamos prontos agora para enfrentar as vicissitudes do dia a dia. Mais uma vez, os nossos irmãos direcionam as suas mãos para as nossas águas e buscam da natureza os fluidos curativos, balsamizantes,
que são incorporados às nossas águas, fluidificando-as e transformando-as em medicamento salutar para cada um de nós. É esse remédio que vai nos auxiliar durante toda a semana para que possamos manter essa saúde recebida através desse tratamento. É o momento de findar a nossa reunião e principalmente de agradecer a Jesus, o nosso companheiro de todas as horas, pela oportunidade de receber os ensinamentos do seu Evangelho, através desse tema tão importante para a nossa caminhada. Agradecer a Ele pelas nossas vidas, por tudo que temos recebido na nossa jornada reencarnatória. Querido Mestre Jesus, rogamos ainda a Ti, Senhor, que permaneça em nossos corações, hoje e por todo sempre, que assim seja.